Noite. Boa noite para todo mundo que está chegando. Quem for entrando, me diga, por favor, se está me ouvindo bem. Som tá ok, todo mundo me vendo. Hoje será a primeira live de uma sequência de lives maravilhosas com a minha convidada que já está, Super Evelyn. Entrar ao vivo. Eu tô vendo uma cola maravilhosa. Ótimo, logo com os números ali já. E me situando aqui, que eu nem lembrava mais como era. Relaxa, vai se ajeitando aí. Eu tô te vendo bem, tô te ouvindo bem também. Pronto. Meu Tá som tá ok pra linda, você? você. Deixa eu ajeitar aqui meu telefone. Tá me Tá. ouvindo, né, Silvia? Tô super ouvindo bem. Galera, Olá, boa hoje noite. é Conexão Rio Aracaju, então vocês se preparem, que vai ser intensa essa live. A gente vai trazer muita coisa maravilhosa aqui para vocês. Evelyn, para começar, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui comigo, né? Esse mês seremos nós duas aqui todas as terças-feiras, em comemoração antecipada ao Dia da Nutricionista. Tem o pessoal chegando aqui, boa noite para todo Olá, boa mundo. noite. Bem-vindos, bem-vindas. Sejam Ai, todos gente, muito Silvia, eu tô muito bem-vindos. feliz com essa nossa conexão, né? A Ina, né, que fez essa indicação certeira, a Ina foi nossa mentora. Então, deixa eu começar contando, né, como foi aqui que rolou Pode essa contar. conexão entre a gente. Eu conheci a Silvia através da Ina, que é a nossa mentora. Então, as coisas, quando tem que ser, né, gente? Eu estava digitando uma mensagem na nossa comunidade, justamente para encontrar uma parceria, para um possível cliente, né, explicando como é que funciona o meu trabalho, quando de repente chega uma mensagem da Silvia no nosso grupo lá no WhatsApp, perguntando se tinha um profissional da área de saúde, né, que queria fazer lives, porque ela estava buscando esses profissionais, no exato momento em que eu estava digitando na nossa plataforma. E eu fiquei assim, uau, né? As coisas, quando tem que acontecer, Energia. elas energia, super conectadas. Então foi assim que a gente, né, de imediato já se conectou e viu ali que o nosso trabalho, ele se entrelaça muito, né, que a gente tinha muita coisa para trocar, para dividir. Então a gente decidiu aí fazer essas lives. Por coincidência, eu já estava aqui maquinando alguma coisa, né, para fazer em comemoração ao Dia do Nutricionista, que é dia 31 de agosto, mas aí a gente vai fazer o mês todo de live, toda terça-feira. Todos vocês estão convidados. Então, cada terça-feira será um tema. A gente ainda não escolheu os temas, mas vai querer a ajuda de vocês nos próximos. Hoje a gente vai falar um pouquinho de alimentos, de energia, de como que o nosso equilíbrio energético interfere, né, no nosso bem-estar físico, emocional, como que isso tudo tá ligado, como que isso tudo se entrelaça, né, Silvia? Isso aí. E para quem está chegando aqui através da Evelyn, que não me conhece, eu sou Silvia Lila, sou terapeuta integrativa. O meu trabalho hoje é voltado para o fortalecimento do corpo físico, para o emagrecimento, mas olhando para esse corpo físico como um instrumento que possibilita a nossa vida aqui nesse plano. E não com aquele olhar mais egóico de vaidade, apesar de eu também não ver nenhum problema de quem busca emagrecer com esse intuito, tá? É que nos meus processos eu já fui super obesa, já pesei mais de 100 quilos, emagreci com mudança de mindset, com reeducação alimentar e prática de esportes. Então, toda mudança que aconteceu comigo, inclusive a minha migração lá da área do direito, que eu também sou advogada, até virar terapeuta, ela se deve a toda essa mudança que eu fiz na minha vida. E dentro disso, tem muito esse cuidado que a Evelyn traz da nutrição comportamental, né? Da gente olhar
se a gente está comendo com fome de verdade ou se a gente está comendo com as emoções. Enfim, então o meu trabalho tem essa pegada que é justamente o que coincide aqui com a Evelyn maravilhosamente bem. E também eu trabalho essa parte de reconexão de amor próprio, autoconfiança e mudança de padrão de pensamento. Porque eu entendi que qualquer mudança só vai acontecer na nossa vida quando a gente muda primeiro aqui. E Amém. quando a gente confia em si mesmo, naquilo que a gente acredita. Se os nossos pensamentos estão gritando aqui uma informação e a gente não confia na gente o suficiente para ouvir o nosso pensamento, para ouvir o nosso coração e promover uma mudança na nossa vida, seja física, emocional ou de que tipo for, profissional e etc., isso não vai acontecer, né? Então a gente muda o corpo, muda o nosso padrão energético, muda a nossa mente, qualquer mudança se torna possível. É isso. E Legal a mensagem aqui, obrigada. tem como a gente maravilhosos aqui. Eu não estou lendo muitos comentários porque senão eu desconcentro, né? Não, Mas assim, e não tem como a gente separar, né, Silvia? Porque tá tudo ligado. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, né? Os nossos sentimentos em relação à comida, em relação a tudo que a gente faz. Então, eu sempre tive essa visão um pouco mais holística da nutrição, né? Mais integrada, porque até quando eu atuava na nutrição tradicional, né? Apesar de ter sido por pouco tempo, eu via que não fazia muito sentido, né? Que eu entregar um papel para as pessoas com uma dieta calculada ali, com todas as necessidades nutricionais minimamente calculadas, não resolvia o problema da pessoa. A pessoa não conseguia, eu nunca consegui seguir, né? Eu mesmo nunca consegui seguir uma dieta. Então, assim, intuitivamente, eu meio que já senti, eu já orientava ali os meus pacientes que eu via que uma mudança de comportamento, muitas vezes a pessoa não precisava de uma dieta, a pessoa precisava conversar. Muitas vezes a pessoa não precisava de uma dieta, a pessoa precisava de organização, a pessoa precisava identificar pensamentos. Então, assim, quando eu falo intuitivamente, gente, é porque eu não conhecia a nutrição comportamental durante a graduação, né? Eu já vim conhecer ali uns 2 anos depois de formada, eu me formei em 2019. Mas, infelizmente, né, ou felizmente, eu só tive contato com a nutrição comportamental anos depois que eu saí da graduação. Assim que eu peguei meu CRN, eu acho que foi ali 2019 para 2020, antes de começar a pandemia, a nutrição comportamental ela passou a ser uma matéria obrigatória na graduação. Com certeza, se eu tivesse pego, né, eu com certeza já teria ido direto por esse caminho, porque é o que eu me identifico, é o que faz sentido para mim, né, essa visão mais holística, a gente olhar um pouco disso tudo. E a nutrição comportamental, ela é essa proposta, a terapia nutricional, né? E esse será o meu primeiro dia do nutricionista como terapeuta nutricional. Eu acabei de terminar uma especialização em terapia nutricional, então casou tudo, assim, o momento da gente se conhecer, o momento que eu estava iniciando, né? E eu estou feliz com todo mundo que está aqui, que eu estou vendo que tem muita gente aqui entrando. Gente, obrigada! Oi, Lari! Então a gente pode começar, né, Sil? Isso aí. Bom, gente, vocês podem mandar perguntas aqui, tá? A gente vai ficar trocando ideia, nem sempre a gente vai conseguir observar tudo que tá rolando no chat, mas qualquer coisa, tem um botãozinho aqui com uma interrogação, se vocês mandarem as perguntas por ali, a gente consegue acessar mesmo depois da live. E como a gente vai ter uma sequência de lives ao longo do mês, sempre às terças, às 8 horas, a gente pode também combinar com vocês que o que não der tempo de responder aqui numa live, a gente responde na semana seguinte. Inclusive, como a Evelyn falou, mais pra frente a gente vai começar a trocar umas figurinhas com vocês nos stories, justamente para vocês trazerem sugestões de temas aqui. A gente já tem algumas ideias em mente, mas vamos tornar esse momento mais gostoso, mais interativo e mais esclarecedor, né? Para as coisas que ficam aí na mente de vocês. Porque a gente sabe que no mundo nutricional tem muita lenda, né? Mas isso é um pouco para as lives seguintes. Hoje a gente vai concentrar aqui que o objetivo é a gente falar a respeito das emoções. Então, eu vou fazer uma introdução rápida para já passar a bola para a Evelyn continuar. Aqui, na minha perspectiva profissional, eu entendo que nós temos corpos sutis, tá?
Eu vou passar brevemente por esse assunto só para a gente não estender muito a live, mas depois quem tiver curiosidade, lá no meu feed tem os videozinhos, tem os quadros explicativos, tem os esqueminhas muito legais que mostram isso para você. Então a gente tem eu vou falar só dos corpos sutis principais, porque a gente tem alguns além desses que eu vou precisar citar aqui. A gente tem um campo mental, dentro dele um campo emocional, dentro dele o energético e dentro dele o físico. Ou seja, o nosso corpinho é o miolinho de toda essa grande estrutura. Pensamentos que estão acima geram emoções, que é o primeiro campo abaixo, que geram crenças. Essas crenças, se forem positivas, construtivas, auxiliam o nosso modo de vida, auxiliam a manutenção da nossa saúde, por consequência, um corpo físico mais forte, mais equilibrado e saudável. E aí, quando eu trago esse olhar aqui de corpo físico forte e equilibrado, a gente vai lembrar todo mundo que nós somos indivíduos, cada um com suas particularidades. Desde código genético, peso, altura, até as questões emocionais. Então, o ser magra para mim não necessariamente vai ser a mesma coisa que é o ser magra para Evelyn e para você que está ouvindo a gente agora, tá? Então, a gente não vai entrar nessas observações. E quando a gente tem um padrão de pensamento um pouco mais tumultuado, pessoas mais ansiosas, mais estressadas, que têm condições de vida um pouco mais complexas, que transitam muito nesses desequilíbrios emocionais, a gente tende a ter emoções mais densas, um pouco mais negativas, que afetam o nosso corpo energético e o nosso corpo físico. Eu imagino que a maior parte de vocês que estão aqui com a gente já ouviram falar em doenças psicossomáticas, não é mesmo? Então, na minha leitura, toda doença ela é psicossomática, porque o corpo fala. O nosso corpo o tempo inteiro está dando sinais para gente daquilo que está bom e daquilo que está ruim. Só que a gente vive num ritmo de vida tão corrido e com tantas coisas que dispersam a nossa atenção, com tantas mensagens, com tantas coisas pipocando de todos os lados, que a gente se desacostumou a ouvir o nosso corpo. Pensa só aqui comigo. A gente não precisa pensar corpo, respira, coração, bate. Não é assim que funciona. O nosso corpo é uma máquina preparada para fazer tudo. Quando a gente se arranha, aquilo se reconstrói, a nossa pele se regenera automaticamente. A gente não precisa pedir para o nosso corpo executar aquilo. E por que é que isso acontece? Porque os nossos chakras, os nossos centros de energia recebem prana limpo do ambiente, processam prana limpo daquilo que a gente come, colocam essa energia limpa para circular no nosso corpo e no movimento inverso eles expelem energia suja que a gente acumula também. Isso no funcionamento ideal. Porque quando a gente está nesse padrão aqui, ó, de pensamento negativo, emoção negativa, a gente tem mais energia suja, a gente atrai aquilo que a gente vibra. Então, quanto mais suja a nossa energia, mais energia suja ainda do nosso entorno a gente atrai. A gente começa a obstruir nossos centros de energia. Logo, a energia limpa não circula, a energia suja não é liberada. E a gente começa a ter problemas de saúde. Então, quando o nosso corpo vem com um diagnóstico efetivo de um problema, é porque deu ruim, gente. Toda a camada energética que estava aqui para proteger, para impedir que esse corpo físico desempenhasse as suas funções vitais de forma apropriada e plena, já foi extrapolado. E aí a gente vai para uma medicina convencional. E aqui uma observação também importante, tá? As práticas integrativas e complementares à saúde, como o próprio nome já diz, elas são complementares. Elas não excluem a necessidade de um acompanhamento médico profissional periódico, de acompanhamento com psicólogo ou psiquiatra, dependendo das questões emocionais que essa pessoa tem, de um acompanhamento nutricional. Elas simplesmente facilitam porque restabelecem os nossos centros de energia. Então, elas permitem que esse tratamento tenha respostas mais rápidas, porque as funções vitais
vão se normalizando, se equilibrando, e automaticamente o nosso corpo responde de forma mais rápida. E aí, quando a gente vem aqui para o nosso gancho, né? Que a gente está falando das emoções e da interferência que essas emoções causam na gente, eu vou soltar aqui já para você, Evelyn, mas a primeira coisa que me vem é quando eu era lá muito obesa, o que eu costumava fazer? Eu dizia que eu ia passar a semana inteira de dieta. Aquele ritmo louco, trabalho, faculdade, não sei o que, nananã, já não gostava de academia naquela época, também não tinha muito tempo livre, não era a minha prioridade, porque às vezes a gente não tem tempo, mas a gente prioriza, então dá-se um jeito na agenda, né? Eu pedia para minha mãe, ó, fazer umas sopas detox, aquele sopão de legume e verdura, que, ó, Uhum. registro, eu gosto. Eu gosto de comer tudo, gente, da porcaria ao saudável. Mas eu passava a semana inteira comendo aquela sopa. E aí, na terça-feira, eu já estava torcendo o nariz para ela. Eu comia aquilo, gente, na força do ódio, achando que eu ia ficar magra porque eu estava almoçando sopa detox todos os dias. Nossa. E aí, quando chegava na primeira oportunidade, seja no happy hour ou no final de semana, o que a pessoa fazia? Pé na... Aí, Larissa falando, horror à sopa. Eu te entendo. Eu gosto, mas não naquela condição que eu consumia. E aí, chegava o final de semana, pé na jaca. Era rodízio. Rodízio de pizza, rodízio de comida japonesa. Vamos não sei aonde. E aí, eu comi o quê? Na força da culpa, gente. A No emoção. dia seguinte, era uma ressaca moral absurda, porque eu ficava assim, caraca, o que que você fez, mulher? Tu passou a semana inteira comendo aquela sopa, xingando, amaldiçoando o alimento. E aí, gente, ó, Depois se você liga aqui criou na parada. outro Você corpo para vibra, compensação, né? é, você vibra a energia negativa para o alimento que você vai consumir. Aí você bota o alimento Isso. para dentro. Aí você engole de volta toda aquela energia ruim que você jogou para ele. Aí quando você vai comer a sua válvula de escape, você também amaldiçoa ele, porque você vai comer aquilo pensando: caraca, não posso comer isso, que isso vai fazer mal, porque esse alimento é errado, porque eu sou errada, porque eu sou gorda, nanã. E aí você come aquilo tudo de novo, né? Então, assim, na minha perspectiva, eu fui ficando cada vez mais obesa, não só pelo tanto de comida inadequada que eu colocava Uhum. para dentro, mas do tanto de carga emocional negativa que eu jogava para cada uma daquelas coisas que eu comia, né? Agora, Evelyn, coloque seu olhar a respeito disso, por favor. Olha, tem muita, muita, muita coisa aí para a gente olhar, porque você citou aí vários pontos, né? Você citou primeiramente os pensamentos, né? Que a gente tem aqui os pensamentos, tem as nossas emoções. Esses pensamentos, eles geram emoções na gente, né? Essas emoções vão gerar o quê? Os nossos comportamentos alimentares. Então, por que é importante a gente estar atento aos pensamentos que a gente tem relacionados à comida? Porque esses pensamentos vão nos gerar emoções. Como a Silvia acabou de falar, eu me senti extremamente culpada. Era pensamento excessivo, pensamento negativo, né? Sobre a comida. Então ela acabava ali compensando, né? De um extremo, vou comer aqui a sopa detox e depois ela compensava, né? É geralmente o que acontece quando a gente come movido pela culpa, né? Que foi o caso da Silvia. E aí a gente entra também a questão das dietas restritivas, né? Porque é um gatilho muito grande, grande, grande mesmo, assim, para você desenvolver pensamentos disfuncionais e negativos sobre a comida. Por quê? Porque a gente entra nisso aí que a Silvia falou. Ou vai para o 880, ou você come demais, ou você restringe demais e começa a negligenciar, né? Então, assim, vamos começar do começo, porque tem muita coisa para a gente destrinchar, né? A primeira coisa aqui, para quem vai assistir depois, para vocês não se perderem, só para contextualizar, a gente está começando primeiro aqui falando dos pensamentos, como esses pensamentos interferem nas escolhas alimentares. Depois a gente vai dar uma pincelada ali na parte da Silvia, né, de como o nosso equilíbrio ali das energias interferem nesse bem-estar. E por último, se der tempo, né, Silvia, a gente vai contextualizar sobre quais alimentos energizam, quais são esses alimentos, como escolher esses alimentos, se der tempo, senão a gente deixa para as próximas lives. Então, puxando aqui para o nosso primeiro tópico, que são os pensamentos, o primeiro pontinho que eu anotei aqui na minha cola foram as emoções, que foi justamente a primeira coisa que você falou. Então, estresse,
medo, cansaço, culpa. Quando a gente come movido, né, por essas emoções, a gente está buscando o quê? Um conforto na comida. Esse é o caminho mais fácil que o nosso cérebro conhece, né? Ele já tá, a gente aprendeu isso, porque a gente é ensinado a reprimir as nossas emoções. A gente não sabe lidar com as emoções, não sabe, tipo assim, tá chorando? Não, não chore, não fique triste, né? O que é que você tem? Então a gente reprime essas emoções, não sabe lidar, não sabe nomear essas emoções. Então a gente vai utilizar o quê? A comida como fuga, né? Na busca desse alívio para as nossas emoções. Eu tô com muito estresse, eu tô passando, quem nunca aqui, né, estava passando por um período de estresse muito grande, por exemplo, uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, né, um TCC, um mestrado. Então são períodos que a gente está ali num momento de estresse muito grande. Então, geralmente, tem dois tipos de pessoas nessa situação, pessoas nessa situação. Ou ela vai para esse campo aqui, que é comer demais, desenfreado, descontrolado, e aí ela vai buscar o quê? Geralmente alimentos ricos em açúcar, em gordura, aqueles alimentos mais palatáveis, né? Mais gostosinho ali que a gente já está habituado, porque traz um conforto momentâneo, prazeroso, né? A busca por essas emoções que a gente está sentindo que não sabe o que é, não sabe de onde vem, não nomeia, a gente vai aí buscar na comida. Ou a gente vai para o outro polo, que é o quê? Negligenciar. Tem gente que quando está muito estressado, passando por um momento desse, esquece de comer. Então a pessoa fica sem apetite, né? A pessoa negligencia, ela prioriza outras coisas e acaba esquecendo de comer depois que ela vai lembrar, ai meu Deus, eu não comi hoje, não tomei água direito. Então, assim, tem dois tipos, né? Cada um vai reagir ali de uma forma, né? Então, assim, cuidar com esses pensamentos, né? Que vão gerar essas emoções e vão fazer a gente agir, né? As nossas escolhas. Gravem isso que eu estou dizendo aqui, levem para a vida de vocês. Os nossos pensamentos e as nossas emoções têm um poder assim muito grande, né, na escolha com que a gente vai se alimentar. A gente escolhe muito movido assim por esses pensamentos que a gente tem e por essas emoções. Agora, uma coisa que é importante ressaltar é o seguinte: tem como a gente resolver esse comer emocional? Tem como a gente não comer mais por questões emocionais? Aí é que tá. Isso é absolutamente normal, gente, a gente comer por emoções. O que não é normal, que a gente tem que olhar um pouco mais, é quando isso começa tá? E começa a ser muito descontrolado, desenfreado, a pessoa não tem a menor noção, a pessoa está no automático mesmo. Então ela come pelas emoções e não faz a menor ideia. Então, Nutri, como é que eu faço para saber se eu tenho se eu tenho essa coisa, né? Essa urgência, se eu devo ficar atenta assim com a comida, se eu tenho isso? Gente, geralmente quando a gente, por exemplo, tem muita urgência de comer um determinado alimento, eu preciso comer aquele alimento hoje. Ou quando é muito recorrente, essa é famosa, né? Eu preciso de um docinho hoje, porque eu trabalhei muito, comportamento compensatório, né? Isso vem de coisas que a gente ouvia, né? Come tudo ali no prato, porque tem muita gente passando fome, então você tem que comer tudo. Então, às vezes, a gente tá sem fome, continua comendo, sem conectar com os nossos sinais, né? Muita coisa que a gente ouve fica registrado, que aí a gente já entra na parte das crenças que você mencionou também. É muita coisa e está tudo entrelaçado. Então, é pensamento, é emoção, são crenças que a gente tem, que a gente vai falar aqui mais na frente, né? Então, outro ponto também importante da gente ressaltar aqui são os hábitos. Você que entende mais de PNL, né? Quando a gente já tem um hábito formado aqui no nosso cérebro, né? E já repetiu muitas vezes esse hábito com a comida, é muito difícil de você mudar esse hábito. Por isso que uma dieta não funciona. Porque você vem ali da sua infância, da sua adolescência, você aprendeu, esses hábitos estão enraizados. Por isso que na terapia nutricional a gente trabalha com mudança de hábitos. O foco deixa de ser o peso, a balança, as calorias e passa a ser o comportamento do indivíduo, o pensamento, as emoções. Por que essa pessoa come? Por que essa pessoa escolhe aquele alimento? A forma com que você come, se come muito rápido, se come desatento. Então, por exemplo, nessa parte de hábito, quem tem o hábito ali já de todo final de semana ou de sempre comer na frente da TV, aquelas comidinhas gostosas, né? Já tem esse hábito muito formado. Então, a gente, na terapia nutricional, por que não funciona uma consulta? Vocês estão vendo o tanto de coisa que é para a gente trabalhar? Por que a gente precisa de várias sessões para ir desmiuçando isso, para ir trabalhando pontinho por pontinho? É exatamente assim que funciona. E as crenças que você mencionou aí, que você falou da sopa, né?
Eu anotei aqui algumas clássicas, né? Veja se vocês vão reconhecendo algumas, se vocês têm alguma dessas crenças aqui, se vocês já falaram ou já pensaram assim. Comida saudável é cara. Essa é Nossa, clássica. essa. Ou come muito, vou ter que compensar na academia. Ou se eu comer muito, vou ter que compensar. Salada é comida de dieta. Então a pessoa só come salada ou quando ela está doente, ou quando ela decide que ela vai entrar na dieta. Como se salada fosse uma comida assim, né? E salada é comida, gente. Salada é comida, é para fazer parte da nossa rotina, não é que é uma comida de dieta. Então, isso é um exemplo de crença, né? São pensamentos pré-concebidos que a gente tem sobre os alimentos que fazem a gente escolher os alimentos com base nesses pensamentos. Ah, comer saudável é caro, né? Se eu comer esse bolinho aqui agora, eu vou ter que compensar na academia amanhã. Então, aqui, preciso cortar tudo. Nunca mais eu vou comer açúcar. Então, a pessoa vai para o extremo, né? 880, eu vou cortar tudo. Então, isso são pensamentos. Aí, o que é que a gente faz na terapia nutricional? A gente identifica quais são esses pensamentos relacionados à comida que estão disfuncionais, né? Vai trabalhar em cima desses pensamentos, vai identificar quais são as emoções que a gente sente geradas por esses pensamentos, vai trabalhar junto a essas emoções, né? Para poder desenvolver estratégias para lidar de uma forma mais positiva com a comida, de uma forma mais saudável. E vale ressaltar que também que confunde muito, né? É assim, é nutricionista, você é nutricionista, é psicóloga. Então, é importante aqui eu frisar, né, que esse acompanhamento ele é feito em conjunto com a psicóloga. Eu, como terapeuta nutricional, eu vou atuar nesses pensamentos e emoções relacionados à comida, tá? Todo nutricionista é um nutricionista comportamental de hábitos. Por quê? Porque a gente come do dia que a gente nasce até o dia que a gente vai morrer. Então, comer é um hábito. Então, nutricionista é um nutricionista de hábitos. A gente trabalha com comportamento, sim, também. Agora, na parte da psicologia, a psicóloga vai atuar nesses pensamentos disfuncionais relacionados a outras áreas da vida, que é o campo que a gente não pode adentrar, né? No caso da terapia nutricional, a gente vai atuar diretamente onde isso afeta na comida, esses pensamentos e essas emoções relacionadas à comida. A gente não entra em outros campos. É importante deixar isso bem claro, porque muita gente fica com essa confusão, você é nutricionista, você é psicóloga, mas aí você não está adentrando em outro campo, né? Então é importante frisar isso. E a questão dos pensamentos... Aproveitando, ó, rapidinho te cortando, é importante também frisar que o terapeuta integrativo, ele também não substitui o local de um psicólogo. Isso. Aqui, obviamente, a gente tem um papel de ouvir também, de uma escuta afetiva do que aquela pessoa está passando, tá? Mas dentro do olhar da terapia integrativa, o que a gente vai fazer? A gente também trabalha identificando essas crenças que interferem na manutenção da saúde física, que interferem no equilíbrio de peso, ou até mesmo numa necessidade de emagrecimento, quando é o caso da pessoa, porque cada cliente ele é tratado de acordo com a especificidade do que ele traz para gente. Então, um protocolo de atendimento que eu uso em mim não necessariamente vai ser o mesmo que eu vou utilizar em você, que eu usaria na Evelyn. E aí, o que a gente faz? Identificando essa crença limitante, esse bloqueio, isso que te leva a comer mais do que você precisa, ou a não comer adequadamente, ou a não ter disposição suficiente para se exercitar, a gente vai reprogramar esses pensamentos. Então, quando a Evelyn coloca aqui, é difícil mudar um hábito, a gente não vai mentir para você. Só que difícil não é impossível. E a gente faz coisas difíceis desde que a gente nasceu aqui nesse mundinho. Exato. Então, assim, não coloque isso como um obstáculo na sua cabeça. Então é difícil, eu nem vou tentar, vou morrer assim para sempre. Não, gente, não é assim. Você só sabe que chocolate é gostoso porque você experimentou o chocolate. Isso. Então, do mesmo modo, existem formas diferentes de você consumir alimentos que você não tem hábito, para que aquilo se torne um hábito. Mas aonde isso começa aqui? Porque se a gente não muda o nosso padrão de pensamento, se a gente não começa a utilizar essa mente para criar um hábito favorável, um hábito que possa construir uma qualidade de vida melhor para a gente vai estar sempre aqui, ó,
na zona de desconforto, querendo fazer algo diferente e sem energia para conseguir. E aí, dentre esses exemplos todos que você trouxe, cara, eu me lembro que lá na minha época de obesidade eu tinha as desculpas mais absurdas, né? Um croissant, um cafezinho mais arrumado num shopping, você paga R$ 10. Experimenta entrar no Hortifruti da esquina e comprar uma maçã para lanchar. Uma maçã, gente, não dá R$ 2. E aí a gente fica com esse blá 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 que comer saudável é caro. Não tem nada disso. Você pode comer uma batata frita e uma alface no mesmo prato, na mesma refeição, e tá tudo bem. Não existe alimento certo ou errado, existe o mais e menos adequado, o mais e menos nutritivo. Então, dentro dessa teoria da teoria não, das terapias, tanto integrativas como as nutricionais, as comportamentais, o que a gente vem trazer para vocês? O bom senso da vida em equilíbrio. Quando a gente está em equilíbrio, pode tudo. Não tem o não pode, mas tem o bom senso. O que é mais recomendável para mim agora? Será que para minha saúde, para o meu ritmo de vida, é legal, vai ser bom eu ficar tomando cervejinha todo dia no happy hour? Gostoso a gente sabe que vai, não tenho dúvida nenhuma, gente. Adoro, inclusive. Mas a gente vai medir, né? Será que isso vai ser adequado para mim? E será que quando eu for, vale a pena eu meter o pé na jaca e beber como se não existisse outro dia, sabendo que existirá, se Deus quiser? Então, assim, a gente começa a olhar para os nossos comportamentos com um pouco mais de compaixão com a gente mesmo, porque a gente entende que quem vai sofrer os danos daquela postura, daquele comportamento repetitivo, somos nós mesmos. Exato. E o amanhã chega. E aí, quando o amanhã chega, a gente passa a vida inteira focando só em trabalho, né? Vou ser bem-sucedido, vou fazer mais uma pós, vou fazer mais uma não sei o quê. Aí você tem um currículo lindo, maravilhoso, mas está com 45, 50 anos, não consegue sair de casa, está com problema na coluna, está com problema no joelho, problema no fígado. Você começa a ter uma série de questões psicossomáticas por conta daquela negligência alimentar e daquela negligência emocional. Porque ainda hoje existem muitas pessoas com grande preconceito em buscar ajuda terapêutica, em buscar um psicólogo. Eu acho que no campo da nutrição até que deu uma melhorada nos últimos anos, graças a Deus, né? Mas ainda assim tem gente que fala, eu não preciso. Eu vou na Nutra, ela vai dizer que eu tenho que comer batata doce com ovo cozido. Com... Gente, não é assim. A Larissa falando, eu não consigo largar o álcool. Larissa, não tem problema nenhum em você beber. A questão é a quantidade que você bebe e como você bebe. Eu, antigamente, quando eu estava acima do peso, quando eu tinha essa minha vida desequilibrada, se deixasse, eu bebia todos os dias e eu tinha as desculpas mais maravilhosas para isso. Eu trabalhava e estudava longe de casa, tinha muito trânsito, então ou eu pegava trânsito ou eu ia para o happy hour. Então, assim, desculpa justificativa, né? Vamos usar esse termo. A gente sempre vai ter. Só que hoje eu não preciso mais utilizar a bebida como fuga, e no meu caso era isso que eu fazia. Eu estava insatisfeita com a minha vida, com o meu peso, com o trabalho que eu tinha naquela época. Então, tudo isso que eu não queria olhar, eu esquecia na hora que eu ia lá para farra com os meus amigos. Hoje em dia, eu consigo sentar com uma galera, ir para um aniversário e não beber se eu não tiver a fim de beber naquele dia. Do mesmo jeito que se eu tiver com preguiça de sair, eu tomo uma latinha vendo TV, assistindo um filme em casa e tá tudo bem. Mas não tem mais essa carga emocional de tipo, sou a errada porque eu estou bebendo hoje ou porque eu bebi ontem. Entende? A gente equilibra as nossas emoções. Logo, a gente equilibra a nossa energia, a gente equilibra o nosso peso e a gente começa a equilibrar os nossos comportamentos. Ô, Silvia, a Lari, que está comentando aqui, ela tem uma situação um pouco parecida com a sua. Aí eu acho interessante você mencionar assim, essa questão que você falou. Fala um pouquinho de como foi a sua perda de peso, de quantos quilos você tinha, da sua mudança lá de emprego, que quando você saiu, você automaticamente... Eu acho importante você falar isso. A Lari, ela vai se identificar, com certeza. Ah, beleza. Então vamos lá. Vou resumir aqui para vocês. Falei lá no início, né? Eu sou advogada, só que direito nunca foi a carreira que super fez o meu coração brilhar.
Eu gosto do direito, sim. O meu primeiro trabalho foi com direito, então para mim foi um movimento muito natural ingressar na faculdade de algo que eu já lidava, que eu já praticava. Mas no fundo, quando eu lembro lá da minha criança, o que eu sempre quis fazer foi psicologia, foi trabalhar com autoconhecimento e autodesenvolvimento, que é o que sempre me chamou a atenção. Mas, naquela época, o que que a gente escutava? Não, psicologia é coisa de maluco, isso não dá dinheiro, não, vai fazer outra coisa, enfim. Segui pelo caminho tradicional recomendado aí durante gerações e gerações. E conforme eu fui seguindo nessa jornada profissional, obviamente eu não tinha todo aquele brilho, toda aquela vontade de fazer. Eu comia, né? No meu primeiro emprego eu tinha uma gavetinha lá de chocolate, de docinho que eu ganhava todo dia. Os advogados vinham, traziam para mim, comiam comigo. Que legal, que divertido. Então, tipo, eu redigi uma peça comendo um chocolate, eu atendi um telefone já abrindo um pacotinho aqui do meu lado e nisso foi. E aí, depois desse emprego, eu fui para outros que me exigiam um pouco mais, que eu tinha uma rotina mais puxada, juntou a faculdade. Eu estava totalmente desconectada de mim. Quando eu me dei conta, eu já pesava mais de 100 quilos. Só que eu tenho 1,62 de altura, gente. Eu sou desse tamaniquinho. Aqui na internet a gente só vê rostinho. Ouça isso. Então, assim, um peso alto numa pessoa de estrutura baixa, ele faz a gente parecer muito maior, né? Enfim. Em 2014, por providência divina, eu fui desligada do emprego que eu passei mais tempo trabalhando com direito, que era um emprego realmente que demandava mais, que tinha uma carga estressante maior. Só que nessa época eu já não estava, eu já estava pensando assim, tem alguma coisa errada aqui, não sei o que é. Algo dentro de mim já gritava que alguma mudança precisava acontecer. E quando eu saí de lá, foi a época que eu falei assim, não, agora eu vou buscar mais autoconhecimento, vou me reconectar com a minha espiritualidade. Eu já pagava uma academia e não ia, porque a gente ainda tem essa crença também, né, de que pagar a academia, você assumir um compromisso com você e magicamente você vai começar a emagrecer. Só que não, né? Você sustenta lá uma instituição, mas o peso não muda. Aí comecei a me cuidar. Gente, assim, em 3 meses ou menos, se eu não me engano, eu já tinha emagrecido 8 quilos. E aí eu lembro que nessa fase eu fui fazer uma mudança de plano de saúde, porque eu saí do plano empresa e fui para um plano pessoa física. E o pessoal do plano me chamou por uma validação de contrato, para falar algumas coisas lá de possibilidade de carência pré-existente, não sei o quê. E aí a menina pegou o formulário com o meu peso, que eu tinha preenchido pouco tempo antes, e me mediu, me pesou lá na hora. E ela começou a fazer uma investigação absurda, uma anamnese toda aprofundada, achando que eu pudesse estar com alguma doença grave, um câncer, algo do gênero, porque ela falou assim: você emagreceu muito rápido num curto espaço de tempo, então a gente quer te orientar, um acompanhamento. Eu falei assim, então. Eu saí de um trabalho escravo que eu não tinha tempo para fazer nada nessa vida e agora eu tenho rotina de autocuidado. Eu como em casa, no almoço mais no Outback de segunda a sexta. Eu já não vou mais pro happy hour todo dia. Eu pratico esporte. Eu durmo 8 horas por dia. O Aí ambiente ela de ficou saúde olhando é assim. aquele ambiente que te favorecia, te ajudava a comer mais, você não gostava daquele trabalho. Então, frisando, tá, gente? A Silvia não fez cirurgia nenhuma. Foi só ela sair desse emprego, né? Que era o ponto que estava pegando aqui para ela. Então, ela conseguiu ter uma 35 quilos rotina. que eu emagreci, minha gente. 35 quilos sem bariátrica. Simplesmente com mudança de pensamento. E é importante frisar aqui, tá, galera? Tipo, isso tudo que eu tô contando pra vocês, eu tenho consciência hoje. Quando eu estava lá vivendo aquilo, eu não tinha noção de que eu realmente não gostava daquilo tudo que eu estava vivendo. Eu sabia que tinha alguma coisa que não estava ressoando muito bem ali. Mas eu só fui ter a consciência disso tudo me trabalhando depois em terapia, realmente mudando uma série de coisas na minha vida. E hoje, quando eu olho para trás, é muito fácil trazer todas essas observações. E aí também não pensem que é assim, ó, mágico. Você saiu do ponto de desequilíbrio, tudo vai mudar da noite para o dia. Nós somos seres cíclicos, processo terapêutico tem altos e baixos. Então, assim, eu comecei a me cuidar efetivamente no meio de 2014.
No final do ano eu já tinha emagrecido bastante, acho que uns 10, 12 quilos, uma coisa assim. E no meu processo todo, eu levei mais ou menos um ano e pouquinho para emagrecer 35 quilos. Mas esse emagrecimento foi criando o hábito da prática de esportes. Depois de 6 meses, eu já ia para academia todos os dias. Eu me apaixonei por musculação, então comecei a fazer musculação diariamente. Meu corpo começou aquela transição de trocar massa gorda, né, por massa magra. Então, isso tem uma referência de peso diferente. Sim. 1 quilo de músculo tem um tamanho muito diferente de 1 quilo de gordura. Então, são questões que não dá para a gente avaliar muito na balança, mas que a gente sente no físico. E é aqui, entendeu? Eu comecei a comer de outra forma, comecei a priorizar, fazer as alimentações certas, nos momentos certos. Não tomei suplemento, inclusive eu tenho IRCA de suplemento, não me dá onda boa. Não, até hoje, eu provei 10 mil, nenhum deles me cai bem. Então, tudo o que eu fiz foi realmente experimentando comer coisas diferentes, em momentos diferentes, mudando a minha visão com relação à atividade física. Teve um momento que eu olhei para o meu corpo e falei assim, gente, como foi que eu fiquei desse tamanho? Eu não sei, eu não lembro. Tipo assim, simplesmente um belo dia eu olhei, eu fui no shopping, eu precisava comprar uma roupa para uma festa. E aí eu não sei quem conhece aqui o Rio de Janeiro, quem é do Rio que está ouvindo a gente agora. Na época eu trabalhava perto do Barra Shopping, o Barra Shopping é enorme. Eu rodei aquele shopping inteiro e eu não achava uma roupa que me servisse, que coubesse direito em mim. Porque eu tava enorme. E aí eu lembro que no final das contas eu fui numa área lá e consegui achar um vestido que há 10 anos atrás, um vestidinho simples, bonitinho, custava R$ 300. Mas era a única coisa que me servia, ok, vamos levar. E aí, beleza, levei. Mas no momento que eu tava lá naquela cabine, experimentando aquele vestido, que eu olhei pra mim, real e oficial, que caiu a ficha, que eu usou, que não cai ficha na minha vida, né? Essas coisas, conforme elas foram acontecendo, caíram bigornas, né? Caiu um negócio bem pesado, assim, bem grande, tipo desenho animado, que eu paro, olho e falo assim, caraca, por onde foi que eu andei, né? Eu não estava ocupando esse corpo todos esses últimos anos. Porque se eu estivesse percebendo que aquilo tudo estava acontecendo, será que teria sido dessa maneira? Enfim. E a partir dali eu falei, não, eu vou mudar. Eu não quero ser assim. Eu não quero me ver assim daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Não é essa a vida que eu sonhei para mim. E a partir do momento que eu tomei essa decisão, teve alguém aqui até que fez uma pergunta importante, Isabela, que é nutricionista também. Então, Isabela, o início principal da mudança foi a minha decisão radical de que eu não queria mais estar daquela forma e que eu não queria mais continuar me vendo daquela maneira. Mas eu procurei ajuda sim, tá? Tanto com um psicólogo, como nutricionistas. Na época, o que eu tive foi um acompanhamento nutricional tradicional de reeducação alimentar. E a partir do momento que eu recebia aquele papelzinho com a sugestão de como é isso, como aquilo, eu falei, ok, vamos ver o melhor que eu posso fazer com isso, porque como a Evelyn bem falou, aquele é um saco, é super difícil de acompanhar, é muito restritivo. Mas, por outro lado, eu sempre tive facilidade, porque na minha criação eu sempre comi legume, verdura, eu sempre comi de tudo, né? Então, o mesmo prazer que eu tenho por um prato de sushi, pizza, batata frita, eu tenho por comer uma fruta e outras coisas. Então eu só fui realmente modelando isso, readequando e botei na minha cabeça, não, vou praticar atividade física sim. Escolhi uma academia que eu tinha um bom acompanhamento, me passaram uma série legal. E isso foi uma coisa até muito interessante, fazendo um parênteses aqui no campo nutricional, né? Que às vezes as pessoas ficam nessa de, vou só pagar a academia. Cara, não adianta. Pode ser a melhor academia ou a academia mais chinfrim, mas se você não tiver alguém, um profissional lá atencioso, na época, qual era a minha crença? Eu achava que eu jamais ia pisar numa sala de musculação enquanto eu não fosse magra. Porque se eu gorda fosse fazer musculação, eu ia ficar como? Ia juntar músculo com a gordura e etc e tal. E aí eu ia fazer as atividades de piscina. Eu treinava numa academia que tinha tudo, né? Eu ia fazer hidro com as senhorinhas e ficava lá.
Aí um belo dia, uma professora estava cobrindo a outra na aula de hidro, que lá a gente tinha hidrobike, a gente tinha jump dentro d'água, tinha umas atividades assim um pouquinho mais puxadas dentro d'água também. Eu estava numa dessas aulas, e aí ela olhou assim pra minha cara, mas o que você tá fazendo aqui? Eu falei, lá pra cima. Aí eu, aí eu fiquei batendo papo com ela, enfim, ela começou a me explicar. Ela falou assim, não é assim. Você vai fazer o seguinte, você vai lá em cima, eu sou professora da musculação também. Você vai ver quem é o profissional que tá lá. E você vai dizer pra ele que você não quer uma série pra ficar grande, você quer uma série de fortalecimento. E aí ela começou a me explicar essa questão de que quando você faz musculação, você acelera o seu metabolismo, você queima mais gordura, porque o seu metabolismo passa mais tempo acelerado, refazendo os músculos que você microdanifica ali, puxando peso. Enfim, me deu uma aula rápida a respeito disso, numa aula de hidro, Jaque maravilhosa, que foi minha treinadora durante muito tempo, de repente ela até aparece por aqui. Enfim, eu segui exatamente essa orientação dela, fui lá e pedi. E aí, na época, o profissional que me atendeu foi sensacional e eu fui pegando gosto pela coisa. Porque ele realmente me explicou tudo do beabá. Não, vou te passar uma coisinha simples aqui, pega um pezinho, faz assim, faz assado. E conforme eu comecei a emagrecer, ele falou assim, esquece a balança. Eu não quero você se pesando igual uma neurótica toda semana. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma roupa que você queira muito entrar e a cada um mês e pouco, você vai vestir aquela roupa e você me conta como é que ficou. E, cara, foi surpreendente, porque realmente o peso não oscilava tanto nessa mudança de músculo e gordura, né? Mas as roupas, elas começaram a vestir. Mulher, uma vez eu fui comprar uma roupa, ó, muito tempo depois, quando eu já tava magra. Eu entrei numa loja e pedi um jeans 42. Aí a menina olhou pra mim assim, 42? Não vai servir em você. Só que eu ainda tava tão assim que eu falei assim, que essa mulher tá dizendo que 42 não vai servir em mim, gente. Eu vestia 46. Cara, não servia porque ele estava caindo. Eu saí da loja com 36. Eu não tinha ainda. Porque aí é o que você colocou, né? A gente transita entre os extremos. Então, assim, eu tava na polaridade de energia masculina. Eu mudei minha mente, mudei o meu corpo, mas eu ainda não estava no equilíbrio energético. Então, sente a diferença. Eu saí daqui da obesidade, dos mais de 100 quilos, que na época eu também não me pesava, então não me diga cento e quantos eu cheguei, porque eu não tenho esta referência e quase não tenho fotos, porque eu também não tirava foto, porque eu estava horrorosa, me sentindo horrorosa, né? A real é essa. E aí, o que que rolou? Eu tracei a meta, falei, não quero mais ser assim, então eu vou fazer tudo que eu preciso para ser como eu quero ser. E aí eu fui. Da meta, a gente segue a meta. Só que isso também não é a maneira mais equilibrada, né? Eu fui em busca da minha meta, alcancei a meta, mas eu ainda estava desconectada de mim, eu ainda estava me redescobrindo, me reconectando. Então, do mesmo jeito que eu me dei conta que eu estava enorme diante do espelho, quando eu precisei de um vestido que eu não encontrava em local nenhum, eu de repente descobri que eu estava vestindo um jeans 36 e que eu já tinha emagrecido mais do que era a minha meta inicial. Então, gente, é muito importante a gente trazer a presença para a nossa vida. Parar de fazer as coisas no automático, parar de comer no impulso, parar de comer no automático. Porque quando você come no automático, primeiro, você não saboreia. E aí você acaba comendo mais do que você precisa, porque você não está nem vendo o que você está comendo. Você está botando para dentro. Se você experimentar, pegar, pode ser uma uva, um chocolate, você faça experimento com o que você quiser. Pega, põe na boca, degusta. Deixa aquilo, né, passar pela tua boca, pela tua língua, mastiga com calma. Presente. Se concentra ali no que você está fazendo, né? Sem olhar para a TV, sem comer enquanto tá aqui assistindo a gente. Mas ok, pode, só agora, tá? Mas depois tenta sem estar fazendo nada, só comendo. Você vai perceber aromas e sabores e nuances de um mesmo alimento e muito provavelmente nunca tiveram à mente antes. E a quantidade que você vai precisar para isso tudo é infinitamente menor, cara. Mas isso a gente só consegue estando presente, né? É como você falou, é importante você ter frisado que não foi rápido. Importante você ter frisado que é um processo. Então, pessoal, é um processo, não é um papel que resolve sua vida.
né? Não foi da noite para o dia que a Silvia construiu esses hábitos. Vocês percebem com tudo que ela falou que não foi só a mudança de emprego, mas junto com isso ela teve que fazer várias mudanças no estilo de vida dela, né? Equilibrar outras áreas da vida dela que estavam afetando, né? Essa área da alimentação, essa parte do comer emocional. Então, assim, como é que a gente sai disso? O que é que a gente faz na terapia nutricional? Isso que a Silvia acabou de falar, né? De você degustar o alimento, de você comer com presença, é uma das técnicas que a gente utiliza, tá? Dentro da terapia nutricional, para ajudar a lidar com o comer emocional. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, como a Silvia também frisou, ela falou, teve ajuda de psicólogo, né? Então, ela buscou a terapia, ela buscou equilibrar as outras áreas, ela foi buscando o que não está conectado aqui na minha vida, né? Então, essa questão que ela falou de, não se conectar com os sinais, ela comia no automático, né? Outra coisa que a gente faz dentro da terapia, eu falo tanto aqui nesse Instagram, da gente se reconectar com os nossos sinais internos. Gente, o nosso corpo, ele é sábio. Quando a gente nasce ali, quando o bebê está mamando, né? Que ele não quer mais, o que é que ele faz? O corpo é sábio, ele recusa o leite, porque já está saciado. Então a gente nasce com esses sinais internos de fome e saciedade, todos regulados. A gente vai perdendo isso ao longo do tempo. E a prática, né, de fazer dietas restritivas várias vezes, repetição, né? Você já fez dieta várias vezes, já tentou várias vezes e não conseguiu. É uma das coisas que fazem a gente se desconectar dos nossos sinais. Aí muita gente tem medo quando diz assim, ouça sua fome, né? Se conecte com seus instintos. A pessoa, mas se eu puder, se você disser que eu posso comer tudo, eu vou comer descontrolado. Aí é que tá, é justamente o contrário. Se você estiver atenta, como a Silvia aqui falou, né? Atenta, presente no que você está comendo, o seu corpo sabe a hora de parar. Os animais sabem a hora de parar de comer, né? O nosso corpo sabe. Então, o nosso corpo dá sinais, o nosso estômago já fica ali, né? Cada um vai sentir, tem gente que sente mais aqui na região do pescoço, tem gente que sente mais na barriga. Então, é se conectar. A natureza é perfeita, a gente sabe a hora de parar, mas como a gente está desconectado dos nossos sinais, a gente acaba comendo ali no automático. Come aqui, assistindo, conversando, vendo noticiário de notícia ruim. Então, fica aqui assistindo televisão, não sei quem morreu, assalto. A pessoa está ali comendo, na hora da refeição. Olha o tanto de coisa que vai interferindo, né? Então, o que que a gente faz para sair disso? Primeiramente, gente, é buscar um acompanhamento, né? Nutricionista, psicólogo, terapias alternativas, o que for, mas a gente precisa buscar um acompanhamento, né? Na questão ali, é importante falar também dos pensamentos negativos, né? Quando você falou ali do vestido, eu me via, então já entra ali a questão da autoimagem, né? Puxando aqui para pensamento, quando a gente tem pensamentos de muita autocrítica, né? Relacionados ao nosso corpo, ao nosso peso, à nossa barriga, esses pensamentos vão influenciar em tudo que a gente escolhe comer. Então, a gente precisa trabalhar, identificar um por um desses pensamentos, né? Para conseguir modificar esses pensamentos que vão modificar as suas sensações, que vão modificar os seus comportamentos. Então, é um processo, não é da noite para o dia, é uma mudança, é um estilo de vida mesmo. É por isso que dieta não funciona, porque você precisa mudar o seu estilo de vida, você precisa mudar os seus hábitos, você precisa equilibrar as outras áreas da sua vida que estão em desequilíbrio, tá? Porque senão não funciona. E o principal que a Silvia falou é aqui, ó, na mente, né, Silvia? Reside na mente. O segredo. Porque a autossabotagem, gente, ela é um processo inconsciente. Ninguém acorda e fala, que dia lindo, vou me autossabotar hoje. Isso não existe. Por que que as coisas acontecem? Se eu me sinto incorreta, se eu me sinto inadequada, se eu já tenho o princípio de que o meu corpo é feio, que o meu corpo é errado, para que é que eu vou cuidar do meu corpo? O nosso cérebro, a nossa mente, ela foi feita para economizar energia. Por isso é tão desafiador criar um novo hábito. Porque toda vez que a gente tem que começar um processo novo, colocar aquele hábito novo no automático, ele requer mudanças de sinapse neural mesmo. Isso é científico, tá? Não é nem energético, mas está entrelaçado aqui ao energético. Então, se eu já me acho incorreta, por que é que eu vou fazer um esforço consciente para mudar o que no meu inconsciente já está dito como não tem jeito? A gente não vai mudar, né? Tipo assim, se eu já meti o pé na jaca ontem,
Para que eu vou comer salada hoje? Já tô toda errada mesmo. Já comi um bolo no lanche da tarde, vou comer a sopa de noite? Não, deixa essa sopa para lá, vou logo pedir uma pizza. E daí a gente entra num processo constante de autossabotagem sem fim. A gente começa a ficar sem energia para mudar isso. E por que é importante a gente ter todos os acompanhamentos com os profissionais pertinentes? Quando a gente vem aqui para o campo da terapia integrativa, eu tenho duas ferramentas que eu trago também na minha mentoria energética de emagrecimento, mas isso como um segundo passo para quem já está aqui com um trabalho mental, a mudança de pensamento em andamento, porque senão lá na frente também não vai ter grandes resultados, ou melhor, não vai ter resultados duradouros. Qual é a crença inconsciente que faz com que você se sabote? E aí, se a gente olhar para a mulher, que é a maior parte do público que nos procura, a gente tem várias possibilidades. Uma, a gente tem aquela mulher que teve um corpo desde muito nova, muito chamativo, e que de repente era tímida ou já foi assediada, que não gostava de chamar a atenção. O que essa pessoa faz? De forma inconsciente, ela lê que o que fez com que ela passasse por aqueles desconfortos foi o corpo físico que ela tinha, o biotipo dela. Essa mulher, ela tem uma tendência maior a comer muito mais do que ela precisa como escudo de proteção. Então, isso na terapia integrativa, a gente consegue identificar, a gente traz essa informação para o campo da consciência e aí fica muito mais fácil de reprogramar e limpar as energias negativas que estão lá no campo dela, provenientes daquele padrão de pensamento. A gente tem questões também genéticas e hereditárias. Muitas pessoas que vêm de uma família onde a grande maioria sempre foi acima do peso, de forma inconsciente entende que se ela mudar o padrão físico dela, ela vai estar rompendo com aquele padrão familiar. Só que isso é inconsciente. E aí aquela pessoa tá cheia de problema de saúde, cheia de problema físico, problema nas articulações em função do peso. Ela tem até uma vontade genuína de mudar, mas ela não consegue, porque aqui dentro da cabeça dela tem um registro de que se ela mudar, ela tá rompendo com a família. Então, isso são só exemplos. Eu poderia ficar aqui uma noite inteira trazendo exemplos para vocês. Mas cada pessoa tem uma questão diferente que faz com que ela se autossabote. Então, é muito complicado a gente julgar uma pessoa acima do peso de preguiçosa, de gente sem vontade, porque, na verdade, na maioria das vezes não é falta de vontade, é falta de energia real. A pessoa não tem energia suficiente para levantar e começar o movimento que ela precisa. E aí, se eu trouxer aqui para o lado dos chakras, dos centros de energia, o nosso chakra da base, que é o que fica aqui na base da coluna, algumas pessoas chamam ele de chakra raiz, ele é o chakra que está conectado ao nosso movimento físico, à nossa coluna, a mobilidade de braços e pernas. Normalmente, pessoas muito deprimidas, muito ansiosas e muito obesas, elas têm esse chakra depressionado, o que é isso? É como se ele fosse reduzido e com pouquíssima energia. Então, se essa pessoa não tem energia justamente no chakra que controla os movimentos e ainda por cima ela está muito acima do peso, ela não tem força para levantar e fazer. E esse chakra também é o mesmo que cuida da nossa prosperidade. Por que ele é chamado de chakra raiz? Porque ele está conectado às raízes terrenas, a tudo que é a terra, a tudo que acopla a gente aqui nesse plano. Se você não tem força física, a possibilidade de você ter prosperidade a longo prazo também é muito pequena, porque está tudo conectado ao mesmo centro de energia. Então, galera, praticar atividade física não é cuidado só com o corpo, é cuidado com o financeiro também. Quando a gente malha, a gente libera energia suja quando a gente está movimentando os centros de energia. E aí, se a gente libera energia suja, ele gira processando mais energia limpa, que foi o que a gente trouxe lá no começo da live. Então, é tudo extremamente conectado.
quer uma vida próspera, você quer mais saúde, você precisa olhar para o que você come, você precisa olhar para a forma como você come, para as emoções que você projeta no que você come, e você precisa fazer alguma atividade física. Nosso corpo, a gente só fica em pé porque a gente tem uma musculatura segurando a nossa estrutura óssea e os nossos órgãos. Olha para uma pessoa de mais idade que não teve prática de esporte, o que que acontece? Ela começa a envergar, né? Justamente porque os músculos não têm força para segurar essa estrutura. Então, se você olha para o seu corpo e pensa, como é que eu quero estar daqui a 10, 15, 20 anos? Eu quero construir uma família, eu quero ter filhos, ou se eu tenho filhos, eu quero ver meus netos, eu quero estar com saúde para viver a grana que eu construí, de todas as minhas formações e do quanto eu batalho nos meus empregos. Se você não tiver um corpo físico forte e saudável, se você não tiver a sua energia equilibrada, a possibilidade disso acontecer da melhor maneira possível é muito pequena. Inclusive, isso é assunto para outra live, né? Eu fiquei aqui pensando que pode ser um dos próximos temas, chakras, alimentos, né? Como você falou aí do chakra base. Então, a gente pode trazer aqui quais alimentos, né? Como que a gente faz para equilibrar esse chakra? Importante, gente. Tá tudo interligado. É o que eu sempre mais falo aqui. Não tem como a gente dissociar, separar esse corpo aqui, essa matéria, né? Dos nossos pensamentos, das nossas emoções, do campo energético. Não tem como separar. Então, não adianta a gente cuidar de uma coisa e não olhar para outra, porque tudo se conecta muito, né? E Silvia, a gente já tinha conversado várias vezes assim, eu já tinha noção do quanto o nosso trabalho, ele se interligava, mas agora você falando, eu fiquei assim, nossa, é muito mais do que eu pensava, porque a gente trabalha coisas muito parecidas, né, no nosso atendimento, e uma coisa vai casando com a outra. Eu tô assim aqui, nossa, uau, né? Eu já tinha conversado isso com você, eu já tinha essa noção, mas agora você falando um pouco mais, eu fiquei assim pensando, meu Deus, é muito. Uau, Silvio, vamos fazer aí várias categorias, né? Que eu já estou aqui maquinando um monte de ideia. E olha só, a Larissa está aqui enlouquecida com a gente, mandando várias mensagens maravilhosas. Vem ser nossa cliente que você vai viver mais que 10 anos. Com certeza. A gente sempre pode mudar, Larissa. Só basta a gente querer. Porque a partir do momento que a gente quer e a gente dá o primeiro passo para buscar uma ajuda apropriada, as coisas vão se transformando na nossa vida. Vai lá depois no meu feed, cara. Tem foto lá de antes e depois para você ver a proporção do que era. Tem gente que ficou muito tempo sem me ver, me reencontra. As coisas mais engraçadas, né? Brevemente aqui pra gente fechar, que tem uma dúvida aqui pra gente ver também. Tiveram pessoas que eu fiquei sem encontrar durante 2, 3 anos nessa fase que eu tava aqui de transformação. E quando me encontraram, olharam assim pra mim: Credo, o que que você fez? Você tá muito magra. Eu olhei e falei assim: Desculpa, eu tô me achando ótima. Nossa. Teve gente que olhou e falou assim: Caraca, tipo, quem é você? Não te conheço mais. Não, não, não. Aí às vezes o povo pega foto antiga. Olha essa foto sua que eu achei. Caraca, você estava dentro dessa mulher aqui. Então eu escuto as coisas mais inusitadas. Mas o mais importante de eu estar trazendo essa brincadeira, essas observações aqui para vocês é o seguinte: durante esse processo, tipo, eu fui do 8 ao 800. Eu saí de uma alta-obesidade, fiquei extremamente magra. Aí, nesse meio tempo, eu olhei pra mim e falei assim, lá na fase do 36, que eu já tava vestindo 36, 34, eu olhei uma foto minha, eu não me reconheci na foto, eu falei assim, gente, mas eu tô muito magra mesmo, né? Aí eu falei assim, não, não preciso ser tão magra assim. Aí eu comecei a mudar o meu corpo, aí eu comecei a querer ser um pouco mais fortezinha, aí comecei a investir mais na musculação. E depois da pandemia para cá, eu precisei investir mais no meu profissional e eu falei assim, agora eu não consigo mais manter o ritmo de treino que eu tinha antes. Eu já sei que isso vai mexer no meu peso, mas tá tudo bem. Por quê? Quando a gente quer muito ser magro, não necessariamente a gente quer emagrecer olhando para a gente, para os nossos limites e para a nossa estrutura. Muitas vezes a gente está se comparando com a amiga, com a vizinha, com a Gisele, né? Com o pessoal bonito que pipoca aqui no Instagram. Só que não necessariamente a realidade e o biotipo daquela pessoa são compatíveis com os nossos. Então, a minha meta inicial era
quero emagrecer, não quero mais ser obesa. E aí eu emagreci. Emagreci com vontade. Beleza. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, mas não era exatamente assim que eu quero ficar, não. Tá bonito, tá maneiro, mas não tô me vendo aí nesse corpo também. E aí eu fui mudando. Mas isso tudo aconteceu e aconteceu de forma tranquila. E eu não tenho paranoia nenhuma mais com o corpo, mesmo já não estando tão fortezinha como eu acho mais bonito, nem tão magra quanto eu fui lá atrás, porque eu me amo e me aceito e me cuido por quem eu sou. Aqui não tem mais a comparação de, eu preciso ser assim porque eu quero que fulano me ache bonito ou porque eu quero parecer com o fulano. Não é isso. Eu quero estar bem comigo. Então, o meu projeto, desde quando ele começou, foi projeto Vida Saudável. Eu quero ter condições de vida melhores, com mais saúde e mais flexibilidade, mais disposição e mais energia para fazer tudo aquilo que eu tenho vontade de fazer. Então é muito importante a gente trazer essa reflexão, porque tem mulheres que às vezes vêm para eu atender e no meio do processo elas descobrem que elas não querem emagrecer. Na verdade, elas nunca quiseram. Mas elas seguiam aquele padrão social imposto de que dizia que mulher tinha que ter um corpo assim, assim assado. E ela veio brigando com o biotipo e com a estrutura física dela a vida inteira, para chegar depois num processo terapêutico que ela buscou para emagrecer e descobrir que aquilo não ressoa com ela. Que na verdade ela é feliz com o sobrepeso dela e que tá tudo bem, os exames dela estão ok, e ela vai manter ali uma faixa de equilíbrio e tá ótimo, lindo, maravilha. Ninguém mais é obrigado a nada. A gente tem que saber aquilo que faz sentido para a gente. Então é um processo muito individual, gente. Não se comparem, não sigam a dieta da blogueira da moda, não saiam tomando qualquer tipo de suplemento. Isso pode causar sérios danos à sua saúde. É importante, sim, você procurar a ajuda de um profissional qualificado e, de preferência, com um olhar mais cauteloso, como o da Evelyn, porque não é só emagrecer, é mudança de mindset, é mudança de comportamento, é mudança de padrão energético. Você pode fazer dieta, seguir lá a risca, ter boa vontade, mas se os seus chakras estiverem todos desalinhados, desequilibrados, você até vai emagrecer, mas você não vai conseguir se manter magro e saudável por muito tempo, porque as coisas vão começar a dar defeito dentro de você. Como você falou, quando a gente elimina os excessos aqui, o peso da mente, como você falou, eu não tenho mais essa culpa, eu não preciso mais ter tal culpa. Não tem nada de errado, tá, gente? Em querer emagrecer, em querer ter, né? Não tem nada de errado nisso. O problema tá quando a gente fica excessivamente preocupado com isso, quando isso começa a interferir. Então, vocês viram aí o exemplo da Silvia, né? Que foram várias modificações, mas quando ela foi tirando tudo isso, melhorando o estilo de vida, foi que ela conseguiu manter, né, o resultado dela. Isso. A Lari falou assim, Ó, eu estou lendo uma pergunta aqui. Eu não sei o nome da pessoa, mas vou ler o arroba de quem enviou, tá? Mamute Teixeira. Ele está perguntando pra gente se tem algum tipo de exercício que ajude a diminuir a velocidade na hora de comer. Eu vou dar o exemplo do que eu sei, do que eu apliquei para mim, e passo para a Evelyn dar o parecer dela nutricional. Nas minhas práticas, o que eu aplico, eu descobri recentemente que faz parte do Mindfulness Eating. Débora maravilhosa, que já fez uma live aqui comigo, que também é do Bonde da Ina. Eu participei de um trabalho dela recentemente, voltado para o Mindfulness, e ela veio me trazer essa explicação. Nessa técnica, que é da gente trazer a atenção plena ao nosso corpo, a nossa rotina de um modo geral, e também a alimentação, a gente tem justamente essa pegada de você pegar um alimento e comer com atenção. E aí, quando eu trago essa observação assim de comer com atenção, não entenda que você precisa levar meia hora para comer um sanduíche. Aqui a gente não está falando de tempo, a gente está falando de realmente estar presente. Pode ser um lanche rápido, não tem problema. Mas se você está concentrado aqui no que você está fazendo e você está fazendo aquilo com atenção plena,
você vai saborear aquilo de uma tal maneira que as tuas sinapses, teu corpo vai perceber que ele está sendo nutrido e a tua sensação de saciedade será infinitamente maior do que se você comer caminhando, assistindo TV, assistindo gente aqui, ou vendo um noticiário e etc. Uma professora minha trouxe há pouco tempo, assim que eu lembrar qual delas foi, eu dou aqui os créditos, que quando a gente está comendo em conjunto, num evento, num aniversário, etc., a gente tem uma tendência a comer 25% mais do que a gente precisa. Então, você imagina, porque a nossa cultura, principalmente aqui, a galera do Brasil, eu sou de família mineira, né? Então, na minha família, comer é o forte. Se você passar na casa de alguém e não fizer um lanchinho, você vai ser deserdado, você tem que comer. Então, assim, é muito tradicional pra gente que as comemorações sejam em jantar, restaurante, rodízios, ou na casa de um familiar com bastante comida, bastante bebida. Se você está desconectado de si, o que você vai fazer? Ah, isso tá tão gostoso, deixa eu começar mais umzinho. E aí, quando você se dá conta, você tá como? Com a barriga explodindo, sai rolando da festa. Gente, eu fiz isso várias vezes, inclusive. Registro aqui o mico. Mas, enfim. Então, do meu ponto de vista, no que eu trago para o meu público, para as minhas clientes, tá? É isso. Coma com consciência. Traga presença, traga atenção plena para o momento que você vai comer. Se você come com atenção um bis, você não fica com vontade de comer a caixa inteira de bis, mesmo sendo um bis que dá vontade de comer a caixa inteira, tá? Eu já fiz essa experiência. E insisto nela, toda vez que eu tô de TPM me dá vontade. Aquele bis preto. Ai, amo, meu favorito. Fala você agora, gata. Mas é isso mesmo, Silvia. Isso que você falou, essa técnica de atenção plena, é uma das que a gente utiliza na terapia nutricional, né? Outra coisa, Mamute, que você pode fazer também é prestar atenção nas cores que estão nos pratos. Então, você começar a observar as cores, começar a prestar mais atenção na textura, de qual é a textura desse alimento? Ele é mais sequinho? Ele é mais molhado? Qual é a textura que meu paladar gosta mais? Então, existem várias técnicas, essa que a Silvia citou, que ela utiliza, que eu também utilizo, né? É uma das, mas a gente precisa de um acompanhamento para identificar, né? Mas de imediato, o que você pode fazer para comer mais devagar é isso, né? Deixa a coluna reta, eu sempre falo, né? Deixa a coluna mais reta. Comer é sagrado, gente. Comer é sagrado. Então, coluna reta, preste atenção na sua respiração. Olha para o prato, olha para as cores que estão ali, quais os alimentos que você colocou, o formato dos alimentos, a textura, se está quente, se está frio, se está mais macio. Então, é você comer com atenção aqui. Outra coisa muito importante é a gente se conectar com os nossos sinais internos de fome e saciedade. Então, a gente tem outras ferramentas para aprender a se reconectar, né? Que eu falo, com esses sinais, para saber a hora de parar. Então, o seu corpo vai avisar quando já está suficiente, quando você já está ficando cheio. Então, a gente tem ali ferramentazinhas, né? Que vai utilizando para saber quando está cheio, quando não está. E cada pessoa vai ser de um jeito diferente, gente. Não adianta. É muito individual, tá? Por isso que dieta não funciona. Não adianta eu dizer coma 2 colheres de arroz. Se você teve um dia mais estressante, está com um pouco mais de fome, seu corpo vai pedir mais. Coma uma maçã agora. E se você tiver com vontade de comer outra coisa? E se você não tiver com vontade de comer agora? Então, na terapia nutricional, a gente se conecta com esses sinais. Então, é para eu comer agora? Eu estou com fome agora? Que horas eu fiz a minha última refeição? Eu preciso comer agora? Que tipo de alimento eu preciso comer agora? Então, tudo isso a gente trabalha detalhadamente, sessão por sessão, dentro da terapia nutricional. E eu acho que a gente já falou muito, né, Silvia? Bem que você disse que esse ia ser o primeiro tópico, ia ser só hoje. Então, tem um monte de coisa que a gente não conseguiu falar. A Silvia falou, a gente não vai conseguir, vai ficar só nesse primeiro tópico. Foi realmente o que aconteceu. Ai, gente, realmente, a gente já tem 1h15 de live. Vamos encerrar por aqui hoje, justamente porque a gente vai estar junto aqui nas próximas terças, tá? Então, ó, aqui o Mamute falando com a gente. Espero que tenha feito sentido aí para você essas explicações que a gente trouxe. Aliás, para todos vocês que estão aqui com a gente, tá?
Evelyn, muito obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. Obrigada a todos vocês que estão aqui compartilhando com a gente dessa live, desse momento. A gente vai deixar a live gravada, então quem perdeu o início pode assistir do começo. Quem quiser compartilhar com os amigos, com a galera que está precisando ouvir esse papo energético, fica à vontade. Na terça que vem estaremos aqui de volta. E aí a gente deixa para contar o tema da semana que vem mais para frente, né? Fazer surpresa. Fala no seu workshop. Maravilhosa, muito obrigada. Então, galera, eu estou lançando um produto esse mês que é o meu workshop Pensamento Energético. Esse vai ser um aulão de um dia, no dia 26 de agosto, sábado, a partir das 9 da manhã. Nele eu vou trazer ferramentas de autoconhecimento que eu utilizei e que eu aplico em mim até hoje, com algumas ferramentas energéticas que eu trabalho, para que vocês aprendam a identificar esses padrões de pensamento limitantes, distinguir o que é autossabotagem da intuição e começar a utilizar os pensamentos a seu favor. A nossa mente, ela é a nossa ferramenta principal, tá? Aliada ao nosso corpo físico, porque não adianta a gente ter uma mente pensante se o nosso corpo físico já estiver muito danificado, tá? Então, partindo do princípio que a gente tem que cuidar primeiro do que vai aqui, eu entendi ao longo desse tempo todo com os processos e com os clientes que eu atendo, que estava na hora da gente fazer um trabalho mais específico, mais voltado para a questão dos pensamentos. E aí, Kia, essa semana começou a pré-venda com valor e bônus exclusivo para quem está no grupinho VIP, que se você quiser fazer parte dele, é só clicar no link que está lá na minha bio. Ali tem todo o conteúdo programático do que eu vou trazer no workshop, tem o valor diferenciado, tem o bônus para quem adquirir nesses dias. E a partir da semana que vem, aí eu vou já divulgar aberto para todo mundo com o valor cheio final, tá? Então, quem quiser saber um pouco mais, lá na minha bio tem um linkzinho. Pode mandar mensagem aqui para mim pelo direct também, se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma outra pergunta, tá? Estou à disposição para conversar com vocês. E vou deixar agora você se despedir. Isso, gente. Olhem lá o perfil da Silvia. Esse workshop vai ser maravilhoso. Inclusive, eu vou participar. Então, vão lá, vão ver as informações. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagens aqui no direct, tá? E a gente se fala durante a semana para decidir os temas das próximas lives. Não esqueçam, toda terça-feira de agosto, então as próximas terça-feiras, a gente vai estar aqui fazendo esse bate-papo, tá bom? Obrigada a todo mundo que participou. Um beijo enorme, gente.